Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 12. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Bom, o título da lição vem falando Água da Rocha. A lição pede para a gente ler Êxodo, capítulo 17, verso 1 ao 7. Nós vimos que no caminho aí, no deserto, eles acamparam ali em Refidim. E ali, quando chegaram ali, não tinha água. Nós vimos que Deus cuida, de cada problema, de cada dificuldade que o povo ali passa, Eles se queixam, Não, não conseguem confiar em tudo que já viram, as maravilhas que Deus providenciou para eles, Eles, além de não confiar, nele, até testavam, a sua capacidade de exposição de dar-lhe água. Ou seja, em sua incredulidade, eles olhavam de volta, para o Egito. Nós vimos que quando eles chegam ali, eles começam a reclamar, a murmurar com Moisés, Eles falam, me tirou lá do Egito, tirou meu povo do Egito para que nós morrêssemos de sede aqui, não só nós, mas nossa família, nosso rebanho. Então Moisés ali clama ao Senhor novamente, Vocês lembram lá da história que nós vimos durante essa semana também, que eles estavam há 3 dias, que tinham saído lá do Egito e chegaram ali, em um determinado lugar. As águas dali eram amargas, chamado Mara, porque Mara significa amarga, E aí eles começaram também a murmurar com Moisés, a reclamar, porque me tirasse lá do Egito, me trouxesse para cá, para nós morrermos também aqui, junto com nossos animais e tudo que nós temos. E aí Moisés clama ao Senhor, Moisés pede para que ele coloque madeiro ali na água, e a água se torna doce para que eles pudessem beber. Então eles já tinham presenciado, a presença de Deus naquele momento, e todo momento que eles estiveram lá no Egito, as maravilhas que Deus fez. Mesmo assim, eles novamente, desconfiaram, não tiveram confiança no Deus, ainda testaram, a Deus. E Deus é um Deus paciente, não é isso? Aquele lugar passou a se chamar Massá e Meribá, Massá significando aí provação, e Meribá significando a reclamação do povo. E ao clamar ao Senhor, o Senhor deu a instrução para Moisés o que eles deveriam fazer. Ele reuniu ali os anciões, e foi até um lugar onde Jesus já tinha falado para ele. Ele tocou ali, com seu cajado, e ali houve a provisão de água que o povo precisava. O Senhor deu aos israelitas, apesar de sua incredulidade, apesar da sua desconfiança, apesar de testarem ao Senhor, ele deu água para eles, E esses 2 nomes que foram falados, Massá, que significa Massá, que significa aí provação, e Merimbá, que significa reclamação, deveriam ser lembrados aí, serviria de lembrete para que o povo de Israel não provocasse, não testasse o Senhor, o nosso Deus, e não reclamasse, não é isso? E nós vemos aí, como é falado aqui em Patriarcas e Profetas, na página 250, que o Senhor, o Filho de Deus, estava ali com Moisés, estava ali na nuvem, Era a presença de Deus ali. E ele estava com Moisés e fez correr a água, para que o povo pudesse beber. A água, na verdade, é a doadora da vida, Moisés, os anciões e toda a congregação presenciaram, mesmo a congregação distante, presenciaram ali,
e viram a glória de Deus novamente ali, quando ele proveu, né, a água para eles, né? E se essa nuvem, que era a presença de Deus ali, fosse removida, teriam sido que mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava, o próprio Senhor. Não é isso? Nós vemos que a água simboliza aí vida, e sem água não há vida, não é isso? Cada célula do nosso corpo precisa de água. A água representa aí de 50% a 75% do nosso corpo, dependendo da idade de cada pessoa, né? Prover água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e que eles podiam sim confiar nele, mas para isso eles tinham que obedecer, não é isso? Paulo relata aí, né, aos crentes de Coríntios que a experiência dos israelitas no deserto foi única. O próprio Cristo não apenas o guiou, mas lhe ofereceu água. Isso também é relatado lá no Salmo 78, verso 15 e 16. Ele atendeu às outras necessidades espirituais e físicas do povo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Cristo estava ali com eles, né? Cristo era a fonte da vida e doador da vida eterna. A rocha era Cristo, rocha sólida. Deus guiou o seu povo com fidelidade. Podemos contar com o Senhor, porque Ele jamais deixa de cumprir as suas promessas, não é isso? Eu não sei, nós vivemos num deserto, né? Mas Deus está conosco e Ele também está guiando a mim, a você, a cada um de nós para a terra prometida. E a sua promessa vai ser cumprida. Ele vai vir, vai te buscar, vai me buscar, vai me tirar desse mundo. Mas enquanto estivermos nesse deserto, né, se preparando para esse retorno de Cristo, para vir buscar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos, seu estatuto, seu juízo, mantém firme a fé e o testemunho de Jesus, esse é o tempo de preparação. Devemos confiar, sem reclamar, né? Em meio às provações que vamos ter nesse mundo, devemos nos manter firme, confiante, que Deus está com você. E não devemos testar o Senhor. Assim como o povo falou lá no verso de Êxodo, capítulo 17, verso 7, diz: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles duvidaram até da presença de Deus, lembrando que Deus estava com ele o tempo todo, através de uma nuvem que os protegia durante o calor intenso do deserto, né? E à noite, durante o dia a nuvem, e à noite, através da coluna de fogo que os protegia do frio intenso no deserto, né? Eles viam isso e outras maravilhas que tiveram. Deus já tinha provado para ele e dado água a eles lá em Mara, né? Onde a água era amarga, ele tornou a água doce e eles puderam beber daquela água também. Mais uma vez a prova de Deus aí, quando ele tira a água ali da rocha para que o povo pudesse saciar a sua sede. Deus proveu o alimento físico e o espiritual. Deus provê para mim e para você também o alimento físico e o alimento sólido, né? O alimento físico, o alimento sólido e o alimento espiritual, né? Basta que você, como ele fala na sua palavra, basta que nós possamos obedecer. E ele fala para mim e para você hoje, né? Assim como falou lá para o povo. Assim, pois, como diz o Espírito do Senhor, Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provação do dia da tentação no deserto. Talvez você esteja passando por uma provação muito difícil hoje. Não sei que provação é essa. Mas lembre-se, Deus está com você. Não endureçais o seu coração. Deixe o seu coração de carne para que Deus possa atuar, transformar. E no meio dessa provação, assim como Ele provou para o povo no deserto, Ele possa te provar que Ele está com você no meio dessa provação. Porque essa provação vai fazer você crescer
e você ficar mais forte, confiante de que Deus está com você, te guiando no deserto deste mundo. E no final, você terá a vitória, né, quando Jesus voltar, para se encontrar com Ele na nuvem nos céus, né, para que você ganhe um galardão da vida eterna da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.